Olá pessoal, boa noite. Eu sou o Mário Oliveira, consultor número 1 do canal Indicação Multinível da Rodobens. Ao meu lado está o nosso especialista, Anderson Geraldo, que traz hoje informações importantíssimas sobre o consórcio. Olá pessoal, tudo bem? Olha, hoje nós estamos aqui para falar sobre um produto importantíssimo que é o consórcio. E a intenção é trazer algumas dicas práticas, diretas, rápidas, para que você possa fazer uma melhor indicação. O primeiro passo para indicar bem o produto é conhecer esse produto, mas não com profundidade. Você precisa conhecer o suficiente para fazer a indicação para o cliente. Afinal de contas, excesso de informação gera mais dúvidas e também pode ser um complicador para a sua indicação. Tudo bem? Como que vai ser o nosso modelo? Nós vamos falar sobre o consórcio, mas eu vou dar uma explicação básica do que é o consórcio, porque é importante também entender o contexto, por que ele existe, como que ele funciona. Depois disso, eu vou falar um pouco dos produtos que compõem o nosso portfólio de consórcio, quais que você pode indicar e quais são os principais argumentos que você pode usar para cada um deles. Terminado isso, nós fazemos uma sessão de perguntas rápidas, que a gente faz um bate-bola rápido, eu e o Mário, sobre o produto, e assim você vai ter um conteúdo completo e uma quantidade de informações suficiente para fazer uma indicação melhor. Quanto melhor a indicação, melhor a conversão e melhor o seu resultado. Vamos lá? Vamos começar falando do consórcio. Uma dúvida que é muito recorrente, que aparece com frequência, é a seguinte: Anderson, mas o que é o consórcio? O consórcio, diferente do que as pessoas imaginam, o consórcio não é um produto. O consórcio é um meio de pagamento. O produto é aquilo que o cliente deseja, é o que ele sonha, é o que ele quer. Esse é o produto. Afinal de contas, é difícil conhecer alguém que sonha, né, que acorda no outro dia de manhã e que sonhou em comprar uma cota de consórcio. Se você sair de casa com o seu aplicativo para indicar consórcio, a tendência é que o seu resultado não seja muito bom. Por quê? O sonho das pessoas não é o consórcio. O que ela sonha, o que ela deseja, de fato, é o produto. Que produto? O imóvel, o serviço, o desejo, o sonho, a festa, a viagem, a moto, o automóvel. É ou não é, Mário? É isso aí. Então, e as pessoas sonham com o produto. O sonho, o desejo, a vontade de ter está no produto. O que é o consórcio? O consórcio é um meio para a realização desse sonho. Se você tiver isso na cabeça e transformar toda a indicação num potencial de realização de sonhos, a tendência é que a sua conversão seja melhor. Por isso, é importante entender como funciona o consórcio. Então, eu fiz aqui uma ilustração que mostra basicamente como que funciona o consórcio. O consórcio é uma reunião de pessoas, ou seja, um grupo de pessoas. Imagine que cada um desses pontos é uma pessoa. E essas pessoas têm um interesse comum. Que interesse é esse? Adquirir o imóvel, ou a motocicleta, ou o automóvel, ou fazer a cirurgia, o curso, a festa que ela tem. O desejo dessas pessoas estão ligados, porque todas elas têm a vontade de adquirir um desses bens. Ok? E o consórcio é uma forma em que eu reúno todas essas pessoas num grupo e cada uma delas contribui com um pedaço dessa realização de sonho. E todos os meses eu somo essa contribuição, ou seja, eu somo esse percentual que cada um entrega para a realização do sonho, e a soma desse percentual é equivalente à aquisição de um dos bens. Adquirir um bem, eu entrego para um desses participantes. Como que eu consigo fazer essa entrega? Através de duas maneiras. Através do lance e através do sorteio. E a dúvida que fica é a seguinte: mas Anderson, se a soma dos pagamentos é o suficiente para adquirir um bem, como que eu consigo entregar mais do que um num grupo de consórcio? E a resposta é muito simples. A entrega do bem está diretamente ligada à quantidade de pessoas que fazem parte do grupo. Além disso, quando uma pessoa oferta um lance, ela dá um percentual maior de pagamento do que as demais. A soma desse percentual, quando eu somo com o valor que foi pago e somado, ou seja, que foi investido por todos os outros participantes, eu tenho condições de comprar mais do que um bem. Tendo mais do que um bem na mão, eu consigo fazer mais de uma entrega. Uma por sorteio e uma por lance. E sempre será o lance vencedor, Mário, aquele que ofertar o maior percentual, ou seja, a maior quantidade de parcelas. Quer ter contemplação mais rapidamente? Oferta o lance. Não, eu não tenho pressa, eu estou me planejando, eu vou pagar as parcelas, eu quero ter controle, cuidado, eu posso aguardar o sorteio ou ofertar o lance.
Existem diversas modalidades de lance que vocês vão conseguir entender e compreender melhor quando vocês olharem lá no escritório virtual o material que nós temos sobre produto. Para cada produto, para cada tipo de consórcio que tem no seu aplicativo de indicação, você tem uma explicação básica de como que ele funciona, qual que é o prazo, como funciona a oferta de lance e quantos produtos são entregues. A ideia aqui é que eu te mostre uma informação básica onde você saiba como que funciona o consórcio. Afinal de contas, aquela pessoa que você conhece, ela pode te fazer uma pergunta dessa. Legal, tem interesse em realizar esse sonho, mas como funciona o consórcio? E agora você já sabe responder. Resumindo, o consórcio é uma reunião de pessoas que têm um interesse comum. Que interesse é esse? Realizar o sonho de adquirir um bem. O consórcio é um meio, não é um produto. Tudo bem? Olhando a realização do sonho, a gente consegue também observar tudo que nós temos no nosso aplicativo de indicação, não é, Mário? É isso aí. Um ponto importante, pessoal, até eu estava falando com a agora há pouco, é sobre os produtos que nós temos na nossa plataforma de indicação e um ponto importantíssimo, como indicar esse produto ou esse serviço, no caso, para um cliente. É isso mesmo. E é disso que nós vamos falar agora. Lembrando que, como eu disse, o consórcio ele é um meio, não é um produto específico, mas é um meio. Então, nós vamos tratar do que tem na nossa plataforma de indicação como categorias. Então, nós categorizamos os modelos, os tipos de consórcio e vamos tratar cada um deles. Com o quê? Com informações relevantes e com dicas de indicação. Esse é o próximo passo. Então, iniciaremos falando do consórcio de imóveis. O consórcio de imóveis ele está diretamente ligado a um dos maiores sonhos do brasileiro, que é ter a casa própria. E a casa própria, de acordo com as condições financeiras de cada um, demanda planejamento, mas também demanda tempo para essa realização. Por isso que o consórcio pode ser o melhor meio para quem tem interesse em realizar esse sonho. Como? Primeiro, eu preciso, na conversa com a pessoa, identificar que tipo de realização ele quer fazer. Afinal de contas, quando eu olho o produto, consórcio e o desejo que o cliente tem, a realização tem que estar ligada. Exemplo. Imagine que você está conversando com um amigo e ele diz o seguinte: nossa, eu estava querendo reformar minha casa. Ou eu queria comprar um terreno. Ou eu queria aumentar um espaço, fazer um puxadinho, porque minha filha vai casar. Alguma coisa nessa linha. Quando a gente pensa nisso, normalmente a pessoa não precisa necessariamente do imóvel nesse momento. Ele está planejando, ele está pensando, ele gostaria de ter. Ou seja, o que está instalado ali no cliente? O desejo, o sonho, a vontade. E é aí que entra o consórcio. Porque o consórcio vai ser o meio para a realização. Então, qualquer realização ligada a imóveis, você pode trabalhar com a categoria imóvel. Dentro do aplicativo, você vai ter créditos que vão de 30 a 100 mil. E para cada crédito, você tem um prazo e uma parcela. Então, para aquele cliente que está pensando em comprar um terreno, em adquirir um terreno numa cidade menor, para no futuro construir algo, R$30 mil pode atender muito bem e a parcela é de R$199. E é aí que eu consigo pegar o bolso e o coração dessa pessoa. Por quê? R$199 para a realização do meu desejo por mês. Além disso, quando eu tenho uma cota de imóvel, eu estou construindo um patrimônio. Afinal de contas, eu preciso ter aqueles pagamentos mensais e a soma dos pagamentos é que vai me entregar o imóvel no final. Seja ele um imóvel de 100 mil ou de 30 mil. É a soma dos pagamentos que vai me ajudar a realizar esse sonho. E juntar dinheiro, fazer pagamento é frequência, é hábito. Então, para uma cota de imóvel, eu também consigo identificar naquela pessoa que eu converso todos os dias e que diz: nossa, eu preciso me controlar melhor financeiramente para poder comprar meu imóvel. Quanta gente, se você não conhece, que pensa assim? Pois bem, como consórcio de imóveis, você consegue fazer com que a pessoa construa esse patrimônio e realize o sonho. Além disso, o cliente ele pode fazer uma obra no imóvel que ele já tem. E também trabalhar como investimento. Afinal de contas, melhorar meu patrimônio, adquirir patrimônio, construir um novo cômodo é um investimento que vai valorizar o meu imóvel, que vai me trazer mais rendimento e que no futuro eu posso ter ganhos com isso. Anderson, aproveitando uma pergunta que muitas pessoas me fizeram. Por exemplo, nesse caso do imóvel, eu já tenho um imóvel próprio, já é quitado, mas eu tenho um sonho de fazer uma piscina no fundo de casa. Eu consigo, com uma carta de 30 mil ou 40 mil, essa realização do meu sonho? Consegue. E o que é melhor? A análise de crédito está diretamente ligada ao produto que você já tem, ou seja, ao imóvel que você já possui. Então,
ao ser contemplado, o seu imóvel será alienado e você vai conseguir fazer essa obra. Muito bom. Com a carta. Percebe? Tem muitas alternativas, mas ponto de partida é importante. Eu preciso identificar qual que é o desejo do cliente. Olhar para ele e falar, e aí, tem interesse numa cota de imóvel? A tendência é que ele responda não. Agora, se numa conversa eu identifico que ele quer realizar essa obra, como construir algo no fundo da casa, ou um novo cômodo, e eu consigo ter uma ferramenta para que ele realize, dessa maneira eu transformo a vida dele e eu realizo o sonho. Consórcio é uma maneira estruturada, planejada e consciente de realização de sonho. Ou seja, então quer dizer, quanto mais eu conversar com esse amigo meu, ou esse cliente, eu perguntar para ele, a chance de converter a vida de um imóvel é maior? É isso mesmo? Muito mais. Toda negociação ou toda conversa tem que se dar através de perguntas. E existem algumas perguntas que são essenciais para eu poder indicar um consórcio. Porque eu posso ter um sonho, mas não necessariamente esse sonho caber no meu orçamento atual. Então, entender a realidade financeira do cliente hoje me ajuda a ofertar a melhor carta de crédito. Se ele tem condições de pagar R$300 por mês, eu não posso oferecer uma carta onde a parcela fique 1.200. Agora, se ele tem condição de realizar esse sonho mais rápido, talvez eu consiga oferecer uma carta de crédito e orientá-lo a juntar a diferença no banco, no investimento, para poder ofertar lance. Então, a conversa, Mário, ela é fundamental para o sucesso da indicação. Eu não consigo indicar de sopetão, do tipo, olha, tem aqui, você tem interesse? Dessa maneira, a tendência é responder não. Por quê? Lembra do sonho? Ninguém sonha em comprar uma cota de consórcio. O sonho dele é comprar o imóvel. E para eu descobrir esse sonho, eu preciso conversar com a pessoa. Tudo bem? Ótimo. Legal. Saindo do imóvel, vamos para um outro produto, Mário, que é o carro. Segundo sonho do brasileiro, ou o principal sonho do brasileiro, ou aquele que a gente sonha mais cedo. Afinal de contas, com 17, 16, 14 anos, eu já imagino, nossa, como vai ser o meu carro? O primeiro carro, né? Meu primeiro carro, exatamente. E aí, o que eu quero com isso, né? O carro, apesar de todas as mudanças, transformações que ainda acontecem no mercado, que devem acontecer nos próximos anos, quando eu olho a realidade atual, o carro ele ainda é uma ferramenta muito importante para a gente. Seja para se locomover numa cidade grande ou pequena, seja para ter um pouco mais de conforto, para levar segurança para a família. E, normalmente, o que o cliente faz antes de dormir? Ele sonha com o carro. E aí, além de sonhar com o carro, ele começa a montar estratégias para poder adquirir o carro. E sabe uma coisa que é muito comum, Mário? Não sei se você já reparou. Quando a pessoa, e isso é fato, é só você conversar com todo mundo que já tentou comprar um carro uma vez. Quando a pessoa tenta adquirir um carro pela primeira vez, e por algum motivo ela tem o crédito negado, não tem o valor da entrada para poder financiar, ou o prazo não é adequado, normalmente a pessoa se frustra, certo? Sim. E deixa de realizar aquele sonho naquele momento. E uma coisa que a pessoa não pensa é que, como o consórcio é algo planejado, que determina tempo, que demanda esforço, mas que ao mesmo tempo me educa para o investimento, se ao invés de desistir da compra naquele momento, ele tivesse iniciado uma cota de consórcio, ele ganharia tempo para a realização do sonho. E tempo é algo fundamental para quem tem o desejo de ter. Se eu souber administrar o tempo, eu consigo realizar. Eu não consigo dizer para quem não tem dinheiro ou não tem crédito que ele vai ter um carro. Agora, eu consigo dizer que se planejando e pagando uma parcela que cabe no orçamento, só depende dele para ter o tão sonhado carro. E o que eu posso abordar na conversa para identificar isso? Está falando com um cliente sobre carro, lembre-se sempre que o carro tem uma questão do status. Então, muita gente me pergunta, Anderson, mas o cliente já tem um carro, que ele pagou à vista, não tem dívida, como que eu vou indicar o consórcio para ele? Simples, ele tem um carro, mas o desejo da troca está sempre instalado. Mas que desejo é esse? A vontade de ter algo melhor, a vontade de ter um novo, a ambição de ter algo melhor. Isso está instalado na pessoa. E é natural, quando você adquire o primeiro carro, a tendência é que você queira sempre o melhor. E esse é um cliente excelente, Mário, para o consórcio. Sabe por quê? O status, a vontade, o desejo, está instalado nele lá. O status e o desejo, está aqui. Só que eu vou trazer para ele uma condição de troca, de evolução. Como? Com planejamento. Ele não precisa pagar juros abusivos para poder ter o veículo e nem abrir mão daquilo que ele já tem. Ele continua com o carro, pagando dentro de um prazo planejado que cabe no orçamento, ponto importante, que cabe no seu orçamento, e quando ele for contemplado, ele efetua a troca. E com a carta de crédito, a negociação é diferente. Afinal de contas, ele tem um carro quitado com a carta na mão, ele negocia como à vista. O preço do carro
que ele está comprando fica melhor. A condição para ele é melhor. A condição para ele é melhor. E aí que tá. E como que eu descubro isso, Mário? De novo, conversando e perguntando. As perguntas são poderosíssimas e infalíveis. Quer entender o que a pessoa pensa e como que ela deseja ou qual a vontade, pergunta. Não tem como descobrir o que se passa na sua cabeça sem te perguntar. Concorda? Ou seja, antes de oferecer algo, pergunte. Tome o conhecimento da pessoa. Exato. Aí sim eu consigo ofertar ou oferecer, no caso, a melhor opção para esse potencial cliente que nós temos. Exato. E uma coisa legal, né? Carro é um assunto que é recorrente. Qualquer lugar que você vai, que tem uma mesa de pessoas, um grupo de amigos, tem gente falando de carro. Ou é um assunto que você pode puxar para quem assistiu o nosso último vídeo sobre venda sugestiva do sistema SAR, né? Situação, ação e resultado. Se você não assistiu, assista no nosso canal do YouTube, que vale a pena. Você consegue sempre criar uma situação para falar sobre esse tema. Porque é algo que todo mundo tem ou deseja. Ou já viu, ou conhece alguém que tem. E aí vem o momento de descobrir, né? Ah, que carro que você tem hoje? Eu tenho tal. Nossa, mas se você fosse trocar, que modelo que você teria? Ah, eu tenho interesse no modelo X. Sabe quanto custa, mais ou menos? Ah, deve custar aí uns 30 mil. Você tem esse dinheiro? Não, não tenho. Mas você tem seu carro. Quanto vale o seu carro? Eu afirmei alguma coisa? É o momento. Só perguntas. Porque eu vou dando a oportunidade do meu cliente ou do potencial indicado me dar informações para poder fazer a melhor oferta. Se eu faço a melhor oferta, eu faço a melhor indicação. E eu vou trabalhar em cima do desejo dele, da possibilidade de troca do planejamento. Excelente. Entendendo esse cenário, eu consigo fazer a indicação do produto carro. Quer entender mais sobre o consórcio de carro? Também, lá no escritório virtual, você tem todas as tabelas para entender quais são os prazos, quais são os valores das parcelas. Existem parcelas de seminovos, existem parcelas de 0 km, você tem cotas para seminovos, para 0 km, ou seja, tem para todos os bolsos e todos os gostos. O importante é saber qual o desejo da pessoa. Se eu descobrir isso, eu consigo indicar melhor. Tudo bem? Mas, Anderson, por exemplo, o meu cliente precisa de uma moto. Ah, vamos falar de moto? Vamos falar de moto? Acho que moto é um dos produtos também que gera algumas dúvidas para as pessoas e acabou chegando muitas perguntas para a gente. Então, eu preciso indicar uma moto. Como fazer, Anderson? Uma dica para matadora. Matadora, vamos lá. Primeiro, moto, pensa no transporte, ok? Se tem uma coisa que a gente não gosta, isso é fato, pode perguntar para um monte de gente, é sofrer com o transporte. Ou porque o transporte público demora, ou porque a distância é longa, ou porque tem que pegar o ônibus e até um terminal, trocar de ônibus, pegar outro. E isso consome algo muito valioso das pessoas. É tempo. Tempo. Quando eu indico um consórcio de moto, sabe o que eu estou vendendo para a pessoa? Tempo. E que é melhor, né? Eu não estou vendendo para ela, eu só estou sinalizando que ela precisa trabalhar melhor o tempo. Quer ver um exemplo? Vou te fazer uma pergunta e você me responde sinceramente. Sim. Mário, você gostaria de ter 40 minutos a mais no seu dia? 40 no dia? É, com certeza. Para quê? O que você faria com esse tempo? Eu teria mais tempo com a minha família, eu poderia aproveitar mais para estudos, enfim. Eu com certeza encaixaria para algo de bom que eu preciso fazer no meu dia a dia. Tá vendo? Se eu tivesse uma condição onde você pagaria R$103 por mês e teria 40 minutos a mais no seu dia, você fecharia comigo? Hoje, com certeza. Percebe? O que é o tempo que você está entregando? É a velocidade do deslocamento da pessoa com a motocicleta. Com a moto, a pessoa chega mais rápido nos lugares, ela evita trânsito, estaciona mais fácil, olha a quantidade de vantagens e de benefícios que tem nesse meio de transporte. Quando eu olho sobre a ótica de transporte e de melhora na qualidade de vida da pessoa, sabe o que eu indico para ela? Tempo. Aí uma outra pergunta, Mário, tempo tem preço? Pois é, com certeza. É muito difícil, né? Colocar preço no tempo. Como que eu coloco isso, né? É algo muito valioso. Então, quando eu parto para o quanto ele pode ganhar, certamente eu indico melhor. E como que eu posso fazer perguntas que valorizem o tempo, Mário? Assim, o que você faria com 40 minutos a mais? Você respondeu, ficaria com a minha família. Nossa, isso é importante para você? Ficar com a sua família? Muito, né? Pois bem. E com a motocicleta, o cliente consegue. Aí a pergunta que vem é, Anderson, mas ele não consegue tirar a moto agora, ele não tem dinheiro para isso. Aí entra a economia. É a menor parcela para o meio de transporte. E o que é melhor, quando ele adquire uma cota de motocicleta, sabe o que ele faz? Ele economiza no bolso, no posto e no tempo. Por quê? Abastece menos, anda em qualquer lugar e a parcela é mais baixa. Ele consegue ter um melhor planejamento. E tendo um melhor planejamento, eu ganho com economia.
E aí, economia e tempo juntos. E ainda te tira do transporte público por R$ 103. Te ajuda? Isso é ótimo. É bom ou é ótimo? É ótimo. É ótimo. Muito bem. O produto motocicleta, ele tem essa característica. O consórcio de motocicleta, ele leva essa realização para o cliente. E tudo bem. Tem gente que pode me dizer, mas Anderson, você está falando aí do cliente iniciante que está comprando a primeira motocicleta, ou aquele que tem uma moto só para se deslocar na cidade. Esse é o único cliente da cota de consórcio? O que você acha, Mário? Não. Muito pelo contrário. Porque aquele cara que tem uma moto grande, que gosta de fazer viagem, que usa a moto para poder se deslocar para outros lugares, para viajar com a família, esse cara é o que mais deseja evoluir e aumentar e melhorar a moto que ele já tem. E se ele já tem um produto bom, ele tem tempo para se planejar, pagar uma parcela baixa e conseguir fazer a troca. Ou seja, lembra do carro, que tem a história do status, da troca, do desejo? Com a moto acontece a mesma coisa. E digo mais, numa escala maior, porque quem é apaixonado realmente por motocicleta faz de tudo para poder estar sempre mais atualizado. E eu tenho uma coisa importante para falar ainda, Mário, sobre motocicleta, que sem querer estender muito nesse tema, mas a gente deve conhecer, e as pessoas que estão assistindo a gente devem conhecer muita gente que querem ou sair do transporte público, ou melhorar sua condição de lazer, ou ganhar mais tempo com a família, ou ter mais economia com o transporte. Isso, eu garanto que todo mundo conhece alguém que tem um desejo desse. Pelo menos uma pessoa conhece. Né? Pelo menos uma pessoa conhece. E aproveitando, Derson, por exemplo, você disse que a menor parcela é R$ 103,59. Mais exatamente. Por exemplo, eu adquiri uma cota uma carta dessa moto. Certo. Estou pagando ela, mas eu não quero a moto. Perfeito. Esse valor no final, eu consigo resgatá-lo? Sim, você pode, ao ser contemplado, você pode utilizar essa carta para comprar um carro e complementar o valor. Então, eu posso dar entrada no seminovo, então, por exemplo, ou no 0 km? A entrada não, você complementa a compra à vista. Legal. Exemplo, você tem um carro que custa 25 mil, fez uma cota de motocicleta de 5 mil, está pagando. De repente, você identifica que não, eu realmente, ao invés de comprar moto, eu quero trocar de carro, e o carro novo vai custar 30. Eu tenho uma cota de 5, 25 com 5, 30 eu troco. Excelente. Dessa maneira eu consigo fazer. E se eu quiser, ao final do grupo, resgatar esse dinheiro, é possível? É possível. Se o cliente não for contemplado ou não tiver interesse, ou se ele trabalhar como investimento, ao final do prazo, ele resgata o dinheiro corrigido. Excelente. Exatamente. E um outro serviço que o pessoal fala muito sobre os sonhos. O sonho de fazer uma festa de 15 anos para a filha, por exemplo. Ou o sonho de fazer uma viagem em família. Ele entra no consórcio? Total. Tem consórcio para isso, você acredita? E não é brincadeira não, é fato. Aqui na Rodobens, nós temos um produto que ele é exclusivo e extraordinário, Mário, que é o consórcio de serviço. E o consórcio de serviço é onde você consegue levar para o cliente experiências. Afinal de contas, tudo está ligado a uma experiência quando a gente fala de serviço. Fazer uma cirurgia plástica, ou fazer uma festa, realizar uma viagem, fazer um curso fora, fazer um curso novo, aprender algo novo. Tudo isso faz parte de uma nova experiência que eu quero viver. E essa experiência vai me trazer benefícios. Do ponto de vista da cirurgia, são benefícios físicos. Mas quando a gente pensa nas demais, são benefícios comportamentais, eu me torno melhor, eu fico com a autoestima mais elevada e eu realizo um sonho. E o que é legal, é muito bom realizar os nossos sonhos, Mário. Com certeza. Mas conseguir realizar o sonho dos outros é incrível. Você fazer parte da realização do sonho de outras pessoas. Então, exemplo, eu tenho lá a vontade de fazer a festa de 15 anos da minha filha. É o sonho dela. Ela tem esse desejo, ela quer. E com o consórcio de serviço eu consigo me planejar, economizar para poder realizar esse sonho. Como? Pagando parcelas menores e utilizando a carta que eu serei contemplado com essa experiência. E o processo é simples, eu só preciso ter a comprovação, através de recibos, notas fiscais, de que aquela experiência foi vivida, de que aquele sonho foi realizado, de que o curso foi feito, de que a viagem foi realizada, comprada e que a festa foi feita. Com essas informações, eu já consigo comprovar, ter acesso ao crédito e realizar esse sonho. Tem muita gente, Mário, que todo ano você conversa, né, e pergunta, e aí, você quer sair de férias, vai para onde? Aí o cara fala, eu quero ir para Fortaleza. Ah, mas você já foi? Não, não fui. Ah, mas tá difícil, é um sonho muito distante para mim. Caro. Tá pagar. Eu falo, então, mas o que você tem feito? Essa pergunta é matadora. Voltando lá nas perguntas poderosas. Perguntas matadoras. Essa Fechamento pergunta matador. é poderosa. O que você tem feito para a realização desse sonho?
Normalmente o que vem, a resposta é um silêncio. Por quê? Quando você faz uma pergunta dessa, a pessoa reflete e fala, realmente, eu não tenho feito muita coisa para realizar o sonho. Então, eu entro com a oferta do planejamento. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse sonho do papel? Tá aqui, ó, você vai pagar uma parcela mensal que cabe no teu orçamento e ao final de um determinado tempo você vai ser contemplado e vai realizar esse sonho. Sabe, Fortaleza vai ficar mais perto de você. Pode ser qualquer outro lugar, qualquer lugar do Brasil, onde você tem vontade de ir. Com o consórcio de serviço você consegue realizar. E o mesmo vale para qualquer outra coisa que esteja ligado à experiência, Marco. Quer fazer a cirurgia plástica? Há quanto tempo você deseja? E não fez. Ou, o que você tem feito para realizar? Ou, quanto você tem investido mensalmente para poder realizar esse sonho? Ah, é difícil. É melhor ter um compromisso mensal do que guardar dinheiro, porque o dinheiro é gasto. Ótimo. Quer ter um compromisso mensal para poder realizar o sonho? Está aqui o compromisso. Com o consórcio de serviço eu consigo. Isso se estende para diversas outras experiências, que vão desde o que a gente já falou sobre a viagem, a cirurgia, sobre o curso, até uma pequena reforma, por que não? Tudo vai depender do tamanho do meu sonho e do plano que eu tenho para realizar. Anderson, uma ótima informação. Na carta de serviços, eu vi que eu tenho, nessa categoria de serviço, tem uma carta de R$14.000, certo? E eu quero fazer uma reforminha lá no fundo de casa. Eu não contratei a carta de imóveis. Perfeito. Eu vi que não cabia no meu bolso e a parcela, eu falei, vou contratar uma de serviço. Eu posso utilizar a carta de serviço para fazer essa reforma de R$14.000 na minha casa, por exemplo? Desde que a nota fiscal, ou seja, o serviço tenha sido executado, ok? Isso é para o serviço, para a mão de obra do arquiteto, para a mão de obra do mestre de obra, que são os serviços ofertados. Eu não consigo utilizar essa carta, Mário, para comprar estrutura, para comprar cimento, tijolo, essas coisas. Mas, para o serviço que foi contratado, eu consigo usar sim. Excelente. Certo? Certo. Olhando todo esse cenário, a gente consegue perceber o seguinte. Dentro do nosso portfólio na indicação multinível, Mário, o cliente ele tem desde a menor cota com o menor preço, que é de motocicleta, de R$103, até uma cota de R$100.000 para compra de um imóvel. Mas também com uma parcela baixa por conta do prazo. Se eu olhar lá todo o portfólio, eu tenho para todos os gostos, todos os bolsos e para todos os tamanhos de sonhos. E é disso que nós estamos falando. Eu reforço essa informação. Consórcio é um meio de realização de sonhos. E uma coisa interessante para essa geração mais moderna, que está mais habituada com relacionamento, compras compartilhadas, modelos diferentes de aquisição, pois bem, o consórcio é tão inovador que ele foi a primeira modalidade de compra compartilhada do mundo. E que é realizada no Brasil há muito tempo. Ou seja, eu consigo no mesmo produto alinhar tradição e tecnologia e inovação para que o meu cliente consiga realizar o sonho. E tudo isso através do modelo mais inovador de multinível do mercado, que é a indicação multinível. Excelente. E até, Anderson, assim, compartilhando uma experiência. Quando eu ingressei nesse mercado de multinível, através de outras empresas fantásticas que eu trabalhei, eu ingressei por um simples motivo: realizar os meus sonhos. Isso já carregava comigo. Eu faço esse trabalho para realizar o sonho meu e da minha família. E hoje, com indicação multinível Rodobens, eu percebo que com esse produto, consórcio, eu estou realizando o meu sonho através do meu trabalho e o sonho das pessoas que eu indico esses produtos e esses serviços. Isso é fantástico. Nós unimos tudo isso em apenas um canal. O sonho do consultor e o sonho do cliente sendo realizado ao mesmo tempo. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Isso é fantástico. Fantástico. E para a gente finalizar aqui a nossa conversa, eu vou abrir uma outra sessão aqui na nossa apresentação, que é a sessão O que dizer quando? Opa, o que é isso, Anderson? Muito bem. O que dizer quando? Quando eu converso sobre consórcio com as pessoas, algumas perguntas são muito frequentes. E aí eu preciso ter a resposta na ponta da língua para poder administrar isso. Por exemplo, o que dizer quando o cliente me diz que a parcela está alta? O que dizer, Anderson? Muito bem, eu vou mostrar para ele o seguinte, que dentro do nosso portfólio, nós temos diversos tipos de cartas com vários tamanhos de parcela. E que, independente das parcelas que estão lá no aplicativo, eu posso fazer a indicação porque o nosso time aqui do Televendas tem outras condições que vão além das que estão no aplicativo. E certamente ele vai encontrar a cota certa para o teu bolso. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu indiquei um amigo meu, sim, para comprar uma cota de um carro de R$35.000. Certo. Porém, onde fazer a conta, não cabia a parcela no bolso dele. Mas
uma de 25 mil caberia e realizaria o sonho dele. A Rodobens consegue fazer essa troca na hora ali mesmo? Na negociação, sim. Se ele não tiver fechado ainda, estiver negociando para colocar uma melhor condição no bolso dele, essa alteração é feita direto no Teledebêncio. E se for o contrário, esse cliente que eu indiquei uma carta de 35 mil, ele quer investir em imóvel, por exemplo, eles conseguem subir essa carta para 100 mil. Consegue fazer essa venda e eu ser bonificado sobre esses 100 mil reais em vez de 35? Sim, consegue. Tudo vai depender da negociação que foi feita com o cliente. Excelente. Isso. Ou seja, o que dizer quando a parcela estiver alta ou baixa, diga para ele, além do que eu tenho aqui, você vai ter a melhor condição da Rodobens. Muito bem, mas não para por aí. Tem mais perguntas que o povo faz. Que perguntas são essas? Do tipo, ok, Anderson, o que dizer quando o cliente me diz que o consórcio demora para entregar? Aí, Mário, eu volto lá na pergunta. Melhor maneira de você confrontar um questionamento ou trabalhar uma objeção é fazendo novas perguntas. Porque as perguntas aprofundam no tema e a pessoa consegue te dar mais retorno e com mais informação você tem a melhor solução. Por exemplo, num caso como esse, a primeira pergunta que eu faria, Mário, o que é muito tempo para você? Porque o tempo é relativo. Às vezes, muito tempo para o cliente é um mês. E às vezes, para outro cliente, muito tempo é um ano. Tudo depende da necessidade, do desejo e do tempo que o cliente está sem o produto. Então, a primeira coisa que eu faria era perguntar, então tá, o que é muito tempo para você? De acordo com a resposta dele, eu tenho mais alguns argumentos. Por exemplo, imagina, sabe aquele cliente que eu dei o exemplo, que ele tentou comprar o carro, não teve o crédito aprovado e por conta disso ficou sem a compra do bem naquele período? Teve uma experiência ruim? Isso, teve uma experiência ruim. Muito bem. A pergunta que eu faria para ele seria outra, tipo, há quanto tempo você está sem esse bem? Por quê? A resposta me ajuda a trabalhar essa objeção. Que se ele responder, eu nunca tive, na verdade, olha, faz uns 10 anos que eu penso em comprar isso. Pois bem, se há 10 anos você tivesse investido numa cota de consórcio, certamente o seu sonho já estava realizado hoje. E o mesmo se aplica a 6 meses, a 3 meses. Quanto antes ele ingressar no grupo, mais rápido será a entrega do bem. O cliente não pode perder tempo nesse sentido. E o cliente que não tem outra alternativa, ele vem para o consórcio. Outra resposta que você pode dar para essa questão, que ela é muito recorrente, que é a seguinte, mas demora demais, eu tenho que ficar pagando, muito bem. A outra maneira que você tem de trabalhar isso é perguntar, ok, se não for pelo consórcio, o que você faria, ou como que você faria para comprar esse produto hoje? Agora. Você tem recurso para comprar agora? Entrega já. Já? Você tem para comprar à vista e pegar na hora? Não teria. Não tem. Logo, a melhor maneira é planejar para alcançar. Ter velocidade na entrega. E um outro ponto importante. A contemplação, ela pode acontecer de duas maneiras. Lembra que eu falei no início? Sorteio e lance. E esse ponto é importante. Se eu tenho duas alternativas dentro do plano para poder ser contemplado, só depende do cliente e do nível de investimento dele a contemplação. O cliente que tem maior recurso para ofertar maiores lances, ele pode ser contemplado por lance. Aquele que não tem recursos, mas tem planejamento e capacidade de aguardar um tempo para poder ter o bem, ele certamente será sorteado. E o sorteio garante para ele a entrega do bem. Então, dentro do produto, eu tenho alternativas. Dentro desse meio de pagamento, desse plano, eu tenho alternativas para aquele que quer rápido e que tem mais tempo para planejar. Uma outra e última pergunta que me fazem, Mário, é assim, ótimo, Anderson, adorei a ideia do consórcio, acho que realmente é o melhor meio para a realização do meu sonho, eu vou investir, vou me planejar, vou ter resultado, vai ser um sucesso. Porém, o que acontece quando eu sou contemplado? Será que vão me aprovar o crédito? Porque às vezes eu estou com alguma restrição do nome, às vezes a renda não é compatível com o meu momento de pagamento naquele período. O que acontece? Primeiro ponto. Consórcio é planejamento, não é? Isso. Então, se eu tenho alguma restrição e sei que no futuro eu vou precisar adquirir aquele bem, o que eu faço? Eu posso adquirir uma cota de menor valor para a parcela caber no meu orçamento e eu fazer um planejamento financeiro. Porque se eu conseguir aliar a regularização das minhas pendências com o período de contemplação, certamente eu estou mais próximo da realização do sonho. Segundo ponto, cota de imóvel. Quando eu olho a cota de imóvel, o que vai ser analisado, além do perfil do cliente, são as condições do imóvel. E isso traz maior flexibilidade para a análise. Portanto, é importante salientar isso com o cliente. Quando ele vai fechar uma cota de consórcio, no momento da entrega do bem, será analisado o perfil dele e também o perfil do imóvel. Dessa maneira, fica mais flexível. E aí o sonho fica mais próximo de ser realizado.
Ótimo. Muito bem. Existem, Mário, mais uma infinidade de perguntas que me fazem sobre consórcio. E o consórcio ele é um tema tão rico, tão valioso, e é uma modalidade tão importante para a gente, do ponto de vista de negócio, e também para a pessoa, do ponto de vista de sonho, que a gente poderia ficar aqui 2, 3 horas discorrendo sobre esse tema. Mas nós temos muitas oportunidades de continuar crescendo e de continuar criando conteúdos como esse. Então, você que está assistindo a gente, você que viu esse vídeo, você que está seguindo a gente nas redes, fique ligado que toda semana terá novidade aqui no nosso canal no YouTube. Seja de consórcio, seja de qualquer outro tipo de produto, seja de bônus, enfim. Toda semana nós vamos trazer conteúdo para que você possa conhecer mais. Essa é a nossa missão e esse é o nosso maior desejo. Espero ter contribuído com o seu desenvolvimento e também com o desenvolvimento do nosso canal. É isso aí, pessoal. Eu agradeço muito a presença de todos. Acredito que todos estamos sendo muito melhores do que chegamos. E com essas informações preciosas, vamos indicar, vamos oferecer a melhor solução para os nossos clientes e fazer as conversões. Com isso, é dinheiro no nosso bolso e realizando o sonho dos nossos clientes. Um forte abraço a todos e espero vocês no nosso próximo encontro. Exatamente. E uma coisa importante, pessoal, último lembrete. Acessem as nossas redes sociais, Indicação Multinível Oficial, Rodobens. Você entra lá no nosso Facebook, tem acesso a uma série de informações atualizadas e muito conteúdo. No nosso canal no YouTube, dentro do Rodobens Oficial, você tem um canal que é o Indicação Multinível. Acesse lá, tem mais conteúdo, mais informações, mais vídeos. Toda semana tem novidade, todo dia tem informação. Conto com você lá, tá bom? Muito obrigado pela atenção e nos encontramos no próximo vídeo. Bons negócios e um forte abraço. Até a próxima. Até.